A gente trata a solidão como um problema de sentimento, algo que se resolve querendo. Mas a ciência sugere que o impacto da solidão crônica no corpo é comparável ao de fumar aproximadamente 15 cigarros por dia. E se a solidão tem um efeito tão físico assim, a próxima pergunta é inevitável. O que exatamente o seu corpo faz quando se sente sozinho? Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Quase todo mundo aprendeu a tratar a solidão como uma questão de vontade. Se você está sozinho, é porque não se esforçou o bastante. Bastaria sair mais, falar mais, querer mais gente por perto. É uma ideia confortável, porque coloca tudo nas suas mãos. E é exatamente por isso que ela engana. Porque enquanto a gente discute a solidão como sentimento, ela está fazendo outra coisa, num lugar onde a vontade não alcança. Ela está deixando uma marca no seu sangue, no seu sistema de defesa, no seu coração. Uma assinatura que dá para medir em exame. E ninguém te avisou que esse dano existe, porque ele é silencioso. Não dói, não aparece, não pesa na balança. Só corrói, devagar, por baixo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar por que o seu corpo reage ao isolamento como reage a um perigo de verdade, o que esse alarme dispara por dentro e por que organizações de saúde do mundo inteiro começaram a tratar a solidão como um problema de saúde pública. Não é autoajuda, não é fazer mais amigos, é entender um mecanismo que já está acontecendo, com ou sem a sua permissão. Para entender o que a solidão faz, é preciso voltar muito atrás. Antes das cidades, antes das casas, antes de existir a palavra solidão. O ser humano nunca foi um animal solitário. Por centenas de milhares de anos, viver em grupo não era preferência. Era a única forma de continuar vivo. Sozinho, o primata humano era presa fácil, não caçava direito, não protegia as crias, não sobrevivia à noite. Então o cérebro aprendeu uma regra brutal e simples. Estar separado do grupo é perigo de morte. E gravou essa regra fundo, no sistema que controla as reações automáticas do corpo, o sistema nervoso autônomo. É a parte de você que acelera o coração no susto e prende a respiração no medo, sem você pedir. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Ele não sabe que hoje você pode morar sozinho e estar perfeitamente seguro. Para ele, dias e dias sem conexão de verdade significam uma coisa só. Você ficou para trás, está exposto, está em risco. E aí ele faz o que foi desenhado para fazer há milhares de anos. Liga o alarme. O seu sistema nervoso interpreta o isolamento prolongado como uma ameaça à sobrevivência e mantém o corpo em estado de alerta. Não por um momento, por semanas, por meses. Tem um dado que fica escondido no meio de toda essa cascata. As células NK, as que patrulham o corpo atrás de vírus e células anormais, ficam menos eficientes quando o alerta crônico não desliga. Isso não é abstrato. É mensurável em exame de sangue. A solidão crônica não enfraquece só a mente. Ela reduz, em laboratório, a sua defesa. Quando esse alarme liga, a primeira coisa que sobe é o cortisol. O cortisol é o hormônio que prepara o corpo para reagir a uma ameaça. Numa situação de perigo real e curto, ele é útil, dá energia, foca a atenção, prepara os músculos. Sobe, resolve, desce. É assim que deveria funcionar. Mas na solidão crônica, a ameaça nunca passa, porque ela não é um leão na frente de você. É a própria ausência de conexão, dia após dia. E aí o cortisol não desce. Ele fica elevado, num gotejamento constante, semana após semana. E o cortisol cronicamente alto deixa de proteger e passa a desgastar. Ele mexe com a pressão, com o açúcar no sangue, com o sono, com o humor. O sistema que existia para te salvar de um perigo rápido vira uma corrente que escorre o tempo todo. Repare na inversão. O mesmo mecanismo que manteve a nossa espécie viva está num corpo isolado por tempo demais, trabalhando contra ele. Não porque a pessoa fez algo errado, mas porque o corpo está respondendo certo a um sinal que ele lê como perigo, sem saber que o mundo mudou. O cortisol alto e constante tem um efeito que quase ninguém imagina.
ele conversa com o seu sistema imune. E essa conversa não é boa. Sob alerta prolongado, o corpo redirige recursos para a suposta emergência e baixa a guarda em outras frentes. As suas células de defesa, os linfócitos e as chamadas células NK, que são as que patrulham o corpo e atacam ameaças, ficam menos eficientes. Em termos práticos, isso significa um corpo que se defende pior. Resfriados que demoram mais para passar, feridas que cicatrizam mais devagar, uma vigilância interna que afrouxa. A solidão crônica não te deixa doente de um dia para o outro. Ela diminui, aos poucos, a capacidade do seu corpo de se proteger sozinho. E tem mais uma camada, talvez a mais importante de todas. Esse estado de alerta contínuo empurra o corpo para a inflamação. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a distribuir ciência para quem precisa entender o próprio corpo. E se inscreve. Inflamação é a forma como o corpo responde a uma agressão. Quando você corta o dedo, a região incha, esquenta, fica vermelha. Isso é inflamação trabalhando para curar, e é bom. O problema é quando a inflamação não tem um alvo e não termina. Quando ela vira um fogo baixo e constante por dentro, sem ferida nenhuma para curar. É exatamente isso que o alerta crônico da solidão dispara. O corpo passa a produzir mais das substâncias que acendem a inflamação, as citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa. São mensageiros químicos que mantêm o corpo em estado de combate permanente. E inflamação sistêmica crônica, esse fogo baixo que nunca apaga, está por trás de algumas das doenças que mais matam: problemas cardiovasculares, alterações metabólicas, desgaste do organismo como um todo. Então junte as peças. O isolamento liga o alarme. O alarme mantém o cortisol elevado. O cortisol enfraquece a defesa e alimenta a inflamação. E a inflamação crônica acelera o desgaste do corpo inteiro. Não é um sentimento que incomoda. É uma cascata fisiológica, com começo, meio e consequência mensurável. Foi medindo essa cascata que a ciência chegou ao dado que abriu este vídeo. Em 2015, uma equipe liderada pela pesquisadora Juliane Holt-Lunstad reuniu dezenas de estudos, acompanhando centenas de milhares de pessoas ao longo de anos. A pergunta era direta: o isolamento social muda a probabilidade de uma pessoa continuar viva? A resposta foi sim, e o tamanho do efeito surpreendeu. A análise associou o isolamento social a cerca de 26% de redução na probabilidade de sobrevivência ao longo do período estudado. Foi colocando esse risco lado a lado com outros fatores conhecidos que apareceu a comparação que ficou famosa. A ciência sugere que o impacto fisiológico da solidão crônica é comparável ao de fumar aproximadamente 15 cigarros por dia. Não é uma equivalência exata, gravada em pedra. É uma forma de dar escala a um risco que a gente nunca enxergou como risco. E foi por isso que, em 2023, a Organização Mundial da Saúde fez algo que parecia impensável. Declarou a solidão uma ameaça à saúde pública global. O mesmo tipo de alerta que o mundo dá para epidemias e para o tabagismo. Pela primeira vez, um sentimento foi tratado como o que ele de fato é por dentro. Um fator de risco fisiológico que custa anos de vida. Aqui é onde eu preciso ser honesto com você, porque esse é o ponto em que quase todo o conteúdo sobre solidão escorrega. A tentação agora seria dizer: então saia, faça amigos, resolva isso. Como se fosse simples. Como se a culpa fosse sua. Não é isso que a ciência mostra. O que a ciência mostra é que a solidão crônica é um estado do corpo, não uma falha de caráter. Seu sistema nervoso não está te punindo. Ele está fazendo o trabalho dele, lendo um sinal antigo com as ferramentas que tem. Entender isso muda tudo, porque tira o problema do lugar da vergonha e coloca ele no lugar da fisiologia, onde ele de fato vive. E uma ressalva importante: nada disso é diagnóstico, e nada disso quer dizer que toda pessoa que passa um tempo sozinha vai adoecer. A ciência aqui aponta um mecanismo e um risco médio em populações, não uma sentença individual. Solidão também não é a mesma coisa que estar só.
Dá para estar cercado de gente e mesmo assim isolado. E dá para passar horas sozinho sem disparar nenhum alarme. O que pesa é a falta crônica de conexão que importa para você, sentida como ausência ao longo do tempo. Se isso ressoa de um jeito profundo, conversar com um profissional de saúde não é fraqueza, é cuidar de um mecanismo real. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana vamos trazer temas sobre ciências, corpo, mente, saúde e comportamento humano. A gente se vê por aqui. No fim, a grande virada deste vídeo é simples. A solidão crônica não é só um sentimento que dá vontade de melhorar. É um sinal que o seu corpo entende de um jeito muito mais antigo e físico do que a gente imaginava. Um alarme de sobrevivência ligado num mundo que mudou rápido demais para ele acompanhar. E entender isso não é para te assustar. É para tirar o peso da culpa de cima de quem se sente sozinho. Você não está fraco. O seu corpo está reagindo exatamente como foi feito para reagir. Saber o nome e o mecanismo da coisa já é o primeiro passo para olhar para ela sem vergonha. E se essa lógica do corpo em alerta te interessou, vale ver 2 vídeos aqui do canal que se conectam direto com este. O primeiro é sobre a ansiedade pela neurociência, que ativa o mesmo sistema nervoso de alerta que a gente viu aqui, só que por outra porta. O segundo é sobre como as crenças que a gente carrega moldam o que o corpo sente, porque a forma como você interpreta o seu próprio isolamento também conversa com essa fisiologia. Os 2 completam o quadro de como a sua mente e o seu corpo conversam o tempo todo. A solidão sempre foi tratada como um assunto da alma. Agora você sabe que ela também é um assunto do corpo. E o que tem nome e tem mecanismo, a gente consegue, enfim, começar a olhar de frente.